primeira coisa, né? Vou pôr aqui para vocês me verem. Bom dia a todos, beleza? Vamos à nossa aula, então. Vamos falar para vocês um pouquinho sobre o que a gente chama de bioacumulação dentro da biologia, ou mais especificamente dentro da ecologia, tá? Então, primeiro, o que é? O que é bioacumulação? Então, também conhecida como magnificação biológica. Tá? Então, o que ele é? Na verdade, ele é a retenção de moléculas dentro do organismo. Tá? Essas moléculas não são qualquer umas, porque a gente tem que reter moléculas para a gente poder crescer, etc., desenvolver, né? Nós precisamos disso. Mas algumas moléculas chamadas de xenobióticas. Essas moléculas xenobióticas são aquelas moléculas normalmente que a gente não consegue digeri-las. Elas ficam acumuladas dentro do nosso organismo. E, na maioria das vezes, essas substâncias são nocivas ao nosso organismo. Tá? Então, nós acumulamos ela. Normalmente, numa pequena quantidade, não nos faz mal. Mas como elas ficam acumuladas, bioacumulação, vai chegar um determinado momento que a quantidade delas vai ser tanto que o nosso organismo vai sofrer, né, por causa disso. Veja que esse fenômeno... Opa, diminuir um pouquinho aqui. Esse fenômeno, né, ele refere à captação, tá? E não ao processo de captação. Quer dizer, ele não fala para vocês de como, né, isso vai entrar no organismo, mas sim a quantidade dessas substâncias químicas que estão dentro do nosso organismo. Tá? O que mais? O que nós podemos falar sobre esses seres? Então, na biomagnificação, nós vamos ter alguns termos que podem aparecer no meio e que podem confundir vocês lá no vestibular. Tá? A biomagnificação, né, e a bioconcentração, tá? Então, biomagnificação é quando nós passamos através da teia alimentar, vejam, teia alimentar, né, essas substâncias xenobióticas para um outro ser. Então, a biomagnificação é o termo que se usa quando nós passamos para um outro ser aquelas substâncias que estavam dentro do ser. Por exemplo, um exemplozinho lá, né? Um protozoário que acumula uma determinada quantidade de organoclorado, que é um veneno, tá? Ele vai passar essa quantidade que ele tem para um ser que se alimentar dele, uma larvinha, por exemplo, tá? Só que essa larvinha não come um protozoário, mas come vários protozoários. De cada protozoário que estava contaminado, uma certa quantidade de veneno passa para a larvinha. Ou seja, a larvinha vai ter muito mais substância dentro dela do que um protozoário. Porque ela comeu vários protozoários envenenados e não um, né? Então, isso chama-se biomagnificação, quando vai passando na cadeia alimentar de um ser para o outro. E vai sempre fazendo o quê? Magnificando, vai ficando uma quantidade maior, né, dentro do ser. Justamente essa quantidade maior, nós temos a chamada bioconcentração. Tá? Então, dentro do ser, a bioconcentração vai fazer com que essa substância vá se acumulando cada vez mais no indivíduo. Né? Então, ele fala ali que a bioacumulação pode ser a soma dos dois processos, de você se alimentar do ser que tinha um pouquinho e mais ainda você acumular essas substâncias tóxicas dentro do teu organismo. Então, essas pequenas palavras, né, podem, por exemplo, fazer com que haja uma pequena confusão nos textos lá. Então, muita atenção, tá? Aqui nós temos um exemplo, né, da absorção, né, de toxinas dentro de uma cadeia, né, a biomagnificação. Então, o que você está vendo aqui? Que a água estava contaminada. Essa água contaminada, essa substância, acabou passando para os seres autótrofos, né, e eles acabaram pegando, cada um deles, uma certa quantidade de veneno. Como eles serviram de alimento para o zooplâncton, então aqui nós teríamos o fitoplâncton, né, as algas, e o zooplâncton, os protozoáriozinhos que nós tínhamos falado lá. Cada protozoário comeu uma quantidade grande de algas, então a quantidade de veneno dentro deles aumentou. Essa quantidade, esse zooplâncton aqui, vai servir de alimento para os peixes pequenininhos. Mas os peixes pequenininhos não comem só um protozoário.
né, só um zooplâncton. Eles vão comer vários. De cada um, eles vão ingerir uma quantidade de veneno, ou seja, dentro deles, nós vamos ter uma quantidade maior ainda de veneno. Os peixes maiores se alimentam dos peixes menores e automaticamente vão fazer o quê? Acumular uma maior quantidade de veneno. Tá? Isso vai chegar até o homem, que vai comer o peixe e vai ser a ponta, né, a parte de cima da nossa cadeia alimentar, então vai ingerir uma grande quantidade de veneno. Tá? Isso pode chegar a matar. Nós temos alguns exemplos disso que aconteceu no desenvolvimento, né, da nossa sociedade, da sociedade humana, só um pouquinho, e acabou matando ou prejudicando muita gente, né? Ele fala aqui só assim, ó, que o fenômeno da bioacumulação tende a aumentar. Lógico, você vai comendo, né? Como você tem uma massa maior, você acumula uma quantidade maior de veneno dentro do teu corpo, ou das substâncias xenobiontes que eu falei para vocês. Até as características de uma substância xenobionte, elas são especiais, elas são de difícil digestão, você não consegue digeri-las facilmente, né? Elas têm que ser normalmente lipossolúveis, a gente já vai falar um pouquinho sobre isso, que elas se acumulam, né, na gordura, então isso dificulta a eliminação do organismo, né? São os poluentes persistentes, é uma característica dessas substâncias, né? Então elas bioacumulam, elas podem estar, né, no ambiente se acumulando. Tá? São tóxicas na sua maioria e não existe a chamada biodegradação. Então, são substâncias, por exemplo, que permanecem no ambiente por um período de tempo muito, muito grande, né? Fazendo, inclusive, com que permaneçam por mais de 100 anos e continuam poluindo mesmo depois que a substância é impedida ou você não esteja mais usando, né, no ambiente. E, mesmo assim, ela continua agindo por uma quantidade de tempo muito, muito grande. Né? Algumas substâncias que nós temos, né? Então, algumas características, digo, dessas substâncias. São lipossolúveis, ou seja, se dissolvem na gordura e ficam lá. Tá? Então, o nosso organismo não consegue retirar, né, isso desses tecidos. E é lógico que se está na gordura e você se alimenta desse ser, você acaba ingerindo isso, porque as gorduras, você sabe, né? Estão no meio da carne, dos órgãos, então lá está guardadinho aquela substância que pode te fazer mal, tá? Veja, são substâncias com taxa de absorção e excreção quase não ocorre, né? A absorção é grande, tá? E a excreção dos seres é muito difícil, então elas ficam acumuladas dentro do teu organismo, né? Características químicas dessas substâncias, né? Elas normalmente são cíclicas, tá? Então tem aquelas cadeias fechadas, como a gente chama, né? aromáticas, núcleos benzênicos, como vocês sabem da química, e clorados. O cloro, né, é uma substância que é característica desses compostos xenobióticos. Né? Ela acaba sendo encontrado na maioria desses seres. Tá? Tem algumas características, né, o peso molecular, etc. Tá? Exemplo dessas substâncias que nós temos aqui, né? Então, podem ser metais pesados. Vejam, quando a gente fala em metais pesados, é sempre bom lembrar que nós precisamos de alguns metais para o nosso desenvolvimento. Mas alguns metais pesados são nocivos ao nosso organismo, como o caso do mercúrio, do chumbo, do cobre, do zinco, cromo, cádmio, que já existiu um acidente, né, no Japão com o cádmio. Tá? Então, são extremamente nocivos. E os agrotóxicos, né, aqueles organoclorados e organofosforados, eles acabam também sendo acumulados dentro do nosso organismo. Tá? Então, herbicida, fungicida, aqui tem que cuidar muito quando se manipula com sementes. Então, às vezes, a gente pega aquelas sementinhas que vêm em saquinhos para plantar e essas sementes, elas têm uma substância azul em volta dela, que são os fungicidas. Eles entram pelas mãos, tá? Então você não precisa estar machucado. Nosso organismo absorve os fungicidas. A maioria desses elementos são absorvidos. O mercúrio é um outro exemplo, né? Se você manipula o mercúrio com as mãos, né, essa substância acaba penetrando na tua pele. Por isso que quando um termômetro quebra, aqueles termômetros de mercúrio quebram, a gente não deve brincar com o mercúrio.
O mercúrio tem características cancerígenas e ele acaba passando pela pele. Tanto que em muitos ambientes onde existia mercúrio, eles foram substituídos por álcool colorido. Os termômetros, por exemplo, né? Não são tão bons como o mercúrio, mas são menos tóxicos no caso de você manipular, né, esse elemento. Tá? Então, é uma maneira, tem que se cuidar muito, digo, contra isso aqui. E sais de mercúrio também. Por muito tempo, os sais de mercúrio foram usados para tratamento de madeira. Até que se descobriu que, nesse tratamento da madeira com os sais de mercúrio, a madeira ficava nociva. Você se encostava nela, você manipulava essa madeira, digo, e acabava se contaminando com mercúrio. E como eu falei, ele fica acumulado no teu organismo, ele não sai facilmente de lá, né? Às vezes demora uma vida inteira para você poder tirar um pouquinho do mercúrio dessa intoxicação. É por isso que hoje se fala muito, né, nas pilhas, que você tem que dar um destino a elas, porque dentro das pilhas, você sabe, existe o zinco, né, e que quando se decompõe, elas acabam contaminando o solo. Ah, professor, mas contamina o solo, eu não vou plantar. Mas lembrem que um solo contaminado pode fazer com que a água leve esses contaminantes para o lençol freático. E aí, no lençol freático, você vai estar tomando essa água com metais pesados e acumulando. Lembrem também que a maioria dos tratamentos de água que nós temos, eles são tratamentos mais biológicos e não químicos. Então, muitos metais pesados, com algumas exceções, não são nem medidos, né, nos tratamentos de água. Eles têm umas tabelinhas lá de alguns que eles medem de um determinado intervalo. Mas é caro para você verificar a quantidade, né, de metais na água. Então, a gente deve cuidar bastante, porque, como eu falei para vocês, né, uma poluição dessa não respeita barreira. Se alguém está poluindo o ambiente, vamos dar um exemplo, lá em cima em Curitiba, a bacia do Iguaçu, você está recebendo esses metais pesados aqui embaixo, né? E veja que eles são bioacumulados. Daí você vai lá no riozinho, vai pescar um lambari, vai pescar não sei o quê, e vai estar ingerindo essa quantidade, né, de metais pesados que pode e vai, né, se você ingerir, te fazer mal. Tá? Um dos males é exatamente a produção do câncer. Aqui nós temos um outro exemplo, né, também de substância que se acumula no organismo, que são os pesticidas à base de DDT, né? Então, aqui vocês têm a formulazinha do DDT, deixa eu ver se ele vai mostrar melhor. Isso. Né? E podem ver, ó, cadeias fechadas, cloro, 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 cloro. Né? O DDT foi um marco na população humana. As pessoas, quando descobriram o DDT, elas ficaram, né, os cientistas, extremamente gratos, porque ele era um veneno, né, que fazia com que a grande maioria dos seres vivos morressem na presença dele, seres nocivos, né? Então, por exemplo, não tinha mosquito, não tinha mosca, né? Você usava DDT nas plantações, você usava DDT e esses seres morriam. Então, foi muito usado, era barato de produzir, se vendia em sacos grandes, né, que você podia usar, por exemplo, na agricultura ou mesmo em casa, se você quisesse. Aí o que aconteceu? Tá? Descobriu-se que esse DDT ele ficava acumulado, né, no organismo dos seres. Isso começou a aparecer, tá? Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui para vocês verem. Aqui, ó. Tá? Em 1962, uma bióloga chamada Raquel Carson publicou um livro, né, chamado Primavera Silenciosa. Nesse livro, ela começou a mostrar que o DDT estava ocasionando problemas, tanto nas aves quanto nos seres humanos. Vejam que aqui vocês estão vendo uma pessoa recebendo DDT na cabeça. O cara estava com piolho, dele DDT, né? Porque o DDT mata os piolhos, e essa pessoa, então, podia ser presa ou entrar no exército, etc., que não estaria contaminando outras pessoas. Então, por muito tempo, né, o DDT ele foi usado. Só para você ter uma ideia aqui, né, DDT significa dicloro, difenil, tricloroetano. Né? Então, isso aqui foi usado por muito tempo. Hoje, sabe-se, né, desse malefício. Então, ele é proibido. No Brasil, por exemplo, é proibido o uso de DDT. Mas, mesmo assim, algumas pessoas insistem em usar, né? Porque o DDT ele ainda é um veneno barato. Só que hoje nós sabemos que ele se acumula no organismo.
A Índia ainda é um dos poucos lugares em que o DDT é liberado, né? Então o pessoal usa bastante o DDT lá. E é da Índia que nós temos uma grande quantidade de pessoas que apresentam malformação genética ao nascer, né? O DDT acaba fazendo com que essas pessoas tenham problemas graves, né, no desenvolvimento fetal e depois, né, na sua vida normal. Lábios leporinos, por exemplo, uma grande quantidade é devido ao DDT. Lembre que não é a causa, tá? O lábio leporino tem outras causas, malformação genética, mas uma das causas que faz com que isso aconteça é exatamente o DDT. Um outro exemplo que nós temos é o mercúrio. O mercúrio é muito perigoso, principalmente no Brasil, né? Por quê? Porque as pessoas que procuram ouro, elas acabam usando o mercúrio para fazer a amálgama, para purificar o ouro. Então, para fazer isso, usa-se o mercúrio e ele acaba contaminando, né? Tanto o ambiente de floresta como os rios, e existe a biomagnificação. Então, acaba contaminando, né, a própria pessoa depois, né, fora diretamente, mas indiretamente quando ela se alimenta de peixes ou de frutos da própria floresta, aonde houve poluição com mercúrio. O mercúrio foi um dos poluentes, e no Brasil continua sendo, que causa muitos problemas a nível de sistema nervoso. Então aqui nós temos um exemplozinho, né? O garimpeiro está aqui, ó. Então ele está tirando o ouro, né, com a bateia, que a gente chama, que é essa estrutura aqui, e aqui dessa areia fica o ouro misturado. Ele usa o mercúrio porque o mercúrio reage com substâncias, purificando o ouro. Então ele derrete as impurezas, deixando o ouro puro. Só que o problema é o seguinte, o mercúrio tem que ser retirado. Então o que ele faz? Ele aquece o ouro, né, o ouro fica molinho e o mercúrio evapora. Tá? Evaporando o mercúrio, o que vai acontecer? Ele vai para os rios, ele vai para a floresta e vai ficando, né, bioacumulado. Então, isso às vezes pode levar anos para ficar acumulado no organismo, não é uma coisa que aconteça, né, rapidamente. Quais são as consequências do mercúrio? A principal consequência do mercúrio é atracar o nosso sistema nervoso. Ele destrói o sistema nervoso. Ele é um metal pesado que acaba atrapalhando as sinapses normalmente nas articulações, ocasionando muita dor, né? Sem dizer que é mutagênico. Então, os órgãos sexuais, ele vai acabar ocasionando mutações. Essas mutações vão passar para as crianças, né, que já nascem alteradas. Então, veja, pode passar de geração para geração. Então, os pais se contaminaram e vão passar essa malformação para os filhos, né? Justamente através da reprodução. Tá? Existem exemplos disso na prática, né? A doença de Minamata. A doença de Minamata aconteceu em 1954, gente, ó, 1954 no Japão. E até meados de 2012, né, nós ainda tínhamos resquício de mercúrio nas águas da Baía de Minamata. Né? Minamata é uma baía, tá? É essa baía que vocês estão vendo aqui. Hoje ela é um exemplo ecológico, né? Ela foi corrigida, né? Então ela é um exemplo. Mesmo assim, a população de Minamata, original de Minamata, continua hoje apresentando, né, apresentando traços de mercúrio dentro do seu corpo. Né? Então, existem traços de mercúrio lá. Então, é uma coisa muito temida. Aqui nós temos uma fotografia, né, de algumas pessoas que foram envenenadas por esse mercúrio. Então, podem ver que eles estão em cadeiras de rodas, eles sentem muitas dores, existe, né, sistema nervoso, então ataca o cérebro, e essas pessoas não vão se livrar disso, é permanente. Então, é uma doença permanente no organismo, né? Então, eles vão morrer com isso. Eles podem até tirar um pouco do mercúrio, mas não vai curar as lesões do sistema nervoso que foram ocasionadas por esse mercúrio, né? A doença de Minamata. Existe um filme em agora, 2020, em fevereiro de 2020, vou dar um spoiler aqui para vocês, né? Que é um filme chamado Minamata. A Minamata é novo, né? Foi lançado em fevereiro de 2020 agora. Um dos principais atores é o Johnny Depp.
Johnny Depp faz o papel de um fotógrafo, né, que acaba vendo, né, o que está acontecendo lá antigamente, né, no Japão, né, nessa cidade. Então é um filme bem triste, né, onde mostra, eu vi só o trailer, também não vi o filme ainda, né, mas mostra, por exemplo, o sofrimento das pessoas que têm essa doença. E como que elas pegaram essa doença, né? Como que elas acumularam esse mercúrio? Se alimentando de peixes. São pessoas simples que viviam aqui, hoje voltam, né, mas da pesca. E, por exemplo, existiu uma fábrica no Japão que acabou derramando sais de mercúrio nessa água. Houve a bioacumulação, né, a biomagnificação na cadeia, e chegou até o homem. Tá? O homem, ao se alimentar de peixe, né, principalmente salmão, que é um peixe, né, que hoje todo mundo fala, todo mundo tem como sendo um peixe que faz bem para a saúde, né, principalmente de salmão, acabaram se contaminando com mercúrio. Tá? Então, a população inteira, né, muitas pessoas morreram e outras acabaram passando isso, né, através de anormalidades genéticas para as pessoas, né, das suas famílias. Tanto que a fábrica, né, praticamente faliu justamente por causa das indenizações que foram dadas, né, para essas pessoas. Tranquilo? Bom, os malefícios, né, os efeitos. Os efeitos são, dependendo muito do elemento, que a substância tóxica que você incorporou, tá? Mas eles atracam principalmente o fígado, porque o fígado tende a se livrar desses elementos. Mas como são metais pesados, normalmente, ou organoclorado e fosforado, ele acaba se acumulando dentro do fígado. Né? Lembre que o fígado tem um pouquinho de gordura também, né? Algumas pessoas têm até muita gordura, né, no fígado, mas fica acumulado lá, tá? E aí, veja, você não consegue metabolizar, e eles são metais. Imagine o peso de um mercúrio dentro do fígado, que é um órgão plástico, né? O metal vai furando, vai descendo pelo fígado e matando e intoxicando as células que você tem ao redor, tá? Podem causar câncer, tá? Principalmente, né, os cânceres de órgãos internos, tá? Aqueles que estão tentando se regenerar, tá? É o que mais acontece. E a lesão, propriamente, nos órgãos, né? Vão ocasionar esterilidade, lógico, né? São metais pesados que vão para o sistema também, se distribuem para o organismo inteiro e para o nosso sistema reprodutor também. Problemas de pele, então, como a nossa pele tem uma regeneração muito grande, né? Vocês já sabem que os ossos estão sempre, as células estão sempre se regenerando, né? Aonde existe uma regeneração grande é onde nós vamos mostrar os maiores problemas, né, dentro do organismo. Sistema nervoso, já falei, né, malformação congênita, ou seja, né, as crianças nascem com problemas graves. E distúrbios renais também, né, é a consequência do fígado, né, o fígado não consegue metabolizar, né, vai para os rins e os rins são lesados também, tá? Como é que nós evitamos? Uma maneira muito simples é evitar a poluição com esses elementos, né? Hoje nós temos leis muito ativas, né, que para evitar fábricas que façam o descarte de material direto no ambiente. Mas isso foi há pouco tempo. Existem, por exemplo, fábricas que hoje não existem mais, mas o terreno onde elas estavam, elas faziam o descarte. Então, esses terrenos estão poluídos. Às vezes as pessoas nem sabem, vão lá fazer conjuntos habitacionais, etc., em cima de um terreno que tenha metais pesados no solo. Né? Se você manipular o solo, vai fazer sua hortinha lá, ou mesmo se eles forem voláteis, se eles evaporarem com o tempo, você vai se contaminar. Isso aconteceu no Brasil com uma fábrica de baterias, né? As baterias usam materiais pesados lá na sua fabricação. E ela descartava essas baterias no solo. E o solo, então, estava contaminado. E pessoas que viviam em torno dessa fábrica acabaram, né, se contaminando com metais pesados, tá? Então tem que ter muito cuidado, né, na manipulação desses elementos, tá? Então, né, nessa aulinha é o fim. Se vocês tiverem alguma perguntinha, né, façam agora ou se calem para sempre. Não, mentira. Pode fazer depois também. Tranquilão, moçadinha? Então, boa semana para vocês e que Deus ilumine todos vocês. Até mais.